João Amorim. Deixa eu colocar aqui as nossas legendas respectivas. Vamos começar falando do Assange, vamos começar com coisa boa. O que você acompanhou? Foi um acordo que ele fez com a Justiça. Explica para a gente como é que ele conseguiu essa proeza, né? Que fazia tempo que ele estava querendo essa possibilidade. João Amorim. Bom dia, Conde. Bom dia a todas as pessoas que nos assistem, nos acompanham. É sempre um prazer estar participando do seu programa e fazer parte desse coletivo maravilhoso, progressista, democrático, né, e de luta pela justiça. Pois é, nosso querido Julian Assange é um baluarte, aí, um líder da resistência, da liberdade de expressão verdadeira, né? Um cara responsável por algumas das principais denúncias de atrocidades praticadas pelas Forças Armadas estadunidenses no Iraque, no Afeganistão, etc. Assinou um acordo, né? O Assange, vítima de um imbróglio jurídico que tentava levá-lo para os Estados Unidos, constantemente ameaçado de morte. Ficou 7 anos asilado na Embaixada do Equador, em Londres. Estava preso, né, desde 2019, quando o Equador revogou o asilo com a mudança do presidente, o fim do regime Correia. Estava preso desde então, muitas idas e vindas judiciais. A Suprema Corte Britânica autorizou a extradição em 2021, confirmou em 2023, confirmou de novo agora em 2024. Assange estava prestes a ser extraditado para os Estados Unidos, sob acusação, acusação de 18 crimes, dentre eles o principal de espionagem, por ter vazado documentos secretos do Departamento de Estado com relação à guerra no Iraque, né, as ações militares estadunidenses no Iraque, né, a denúncia sobre tortura em Abu Ghraib, etc., mortes civis, né? Afeganistão também, com a Chelsea Manning, né, com os documentos entregues pela Chelsea Manning, lembrando a todos que, na verdade, a acusação de terrorismo foi pelo simples fato dele ter divulgado a verdade, as atrocidades que as tropas americanas faziam contra civis no Afeganistão, no Iraque, né, em outros países. E aí o acordo foi celebrado, né, há 6 dias, um acordo que estabelece a obrigação do Assange de se declarar culpado, né, da acusação de espionagem apenas, em troca de uma condenação pelo tempo de prisão já cumprido nos Estados Unidos. Tá? O Assange voou essa madrugada, em horário de Brasília, saiu da prisão em Londres e entrou num avião, num avião particular, saiu sob fiança para se apresentar perante um juiz. Olha a loucura, Conde. Para se apresentar perante um juiz do Tribunal Supremo das Ilhas Marianas, que é um território estadunidense, um território sob soberania estadunidense, não é um Estado americano, mas é um território controlado pelos Estados Unidos desde a Segunda Guerra Mundial, no meio do Pacífico, né? Lá em Saipang ele vai se apresentar perante esse juiz, vai se declarar culpado, e o juiz vai formalizar os termos, né, a sentença nos termos do acordo celebrado. A esposa do Assange se manifestou nas redes sociais, obviamente exultante pela libertação, é uma vitória do Assange. Após a homologação desse acordo, ele vai estar efetivamente livre, né, porque ele vai ter cumprido a pena eventualmente imposta, tá? E espera-se, a programação é que ele saia de Saipang ainda hoje, né, entre hoje e amanhã, e vá para a Austrália. O Assange, que é nacional australiano, né? E quer dizer que ele vai poder ir para a Austrália? Ele vai poder... Não, ele vai ser considerado um cidadão livre. Cidadão, né? Livre. E aí, obviamente, né? Agora, né, a esposa dele fez também um alerta para que todos que acompanhassem a postagem, acompanham o caso do Assange, fizessem o acompanhamento do voo. Ela divulgou informações do voo. A gente pôde acompanhar, né, o voo, né, em tempo real, né, com as informações. Agora, né, eu só vou comemorar efetivamente, eu só vou abrir a garrafa de vinho e fazer um brinde
ao Julian Assange, à liberdade do Julian Assange, quando esse acordo estiver homologado e ele estiver de volta, né, à Austrália e poder se locomover pelo planeta. O teor das coisas que o Assange divulgou é tão gravoso para os Estados Unidos que paira sempre uma dúvida no ar. Quer dizer, ele vai ser considerado, enfim, vai tomar liberdade, mas ele vai estar sempre, ele vai ter que mandar pedir um freixo, né? Com 12 seguranças para onde ele for. E sem contar o seguinte, Conde, ele vai ser réu confesso, na prática, né, comemorações à parte, vitória importantíssima da luta do Assange à parte, né? Ele vai ser um réu confesso de espionagem perante os Estados Unidos da América, tá? Ele vai viver sob escrutínio do Serviço Secreto Americano, da CIA, como já faz, como o Wikileaks já é monitorado, já é censurado, etc. Agora, a minha preocupação maior é ver esse acordo formalizado pela decisão judicial. Por quê? Ele está agora em território estadunidense, perante um magistrado, né, subordinado às leis e às decisões estadunidenses, tá? O Mike Pence, ex-vice-presidente do Trump, se manifestou essa madrugada no Twitter, condenando, falando que é um absurdo, que tem que ir até as últimas instâncias, que ele tem que ser exemplarmente condenado, e isso parece que é um discurso constante desde a divulgação do acordo. Isso é um discurso, uma alegação constante em toda a ala conservadora, o Partido Republicano, etc. Né? Então, vamos esperar para que tudo se concorde. Vamos aguardar. Eu estava ontem aqui celebrando, quer dizer, de qualquer maneira, é um sopro de... Vou usar um termo aqui super retrô, né? Um sopro de esperança na cena internacional no que diz respeito à liberdade de expressão e uma derrota do Império, né? Por mais que o Império tenha mediado também os termos desse acordo, é uma derrota do Império, porque o Assange ganha liberdade. E eu falei, só para completar essa notícia, podia ser no mesmo dia assim, Assange livre e Bolsonaro preso. Já pensou que maravilha? E outra coisa, o Lula teve um papel importantíssimo, creio eu, na construção desse acordo, porque a esposa do Assange, a Stella Assange, já tinha chamado o Lula várias vezes, ela falou que é o único presidente, o único chefe de Estado que defende o Assange. O Lula ficou bonito nessa foto, hein, ô Amorim? Ficou, mais uma vez, e digo mais, o Lula, se eu não me engano, em uma ou duas ocasiões oficiais, né, em pronunciamentos oficiais, se eu não me engano, em visita a países europeus ou na abertura da última reunião do G20, ele verbalizou, né, a necessidade da libertação do Assange. Né? E olha, o Império, né, ainda que caquético, ainda que patético, aos pedaços, né? Aos pedaços e desmoronando, né? Vide a decisão da Arábia Saudita de abandonar o petrodólar, né? Enfim, a coisa está caminhando nesse sentido. O Império tentou de todas as formas sórdidas, desde o início, uma acusação de assédio sexual, né? De assédio sexual na Suécia, que levou à expedição do mandado de prisão dele para ser deportado. Só faltou acusar o Assange de ser dono do triplex aqui do Guarujá. E de um sítiozinho em Atibaia, alguma coisa assim, né? É isso. Então, assim, é uma vitória sem dúvida. Agora, eu, como, né, já perdi os cabelos há muito tempo com preocupações, né, eu fico sempre de pé atrás, porque eu quero ver essa decisão assinada, publicada, o Assange fora do território estadunidense das Ilhas Marianas e livre para circular o mundo e voltar ao comando do Wikileaks. Você acha que pode ter sido uma armadilha? Quer dizer, não está descartado. Eu veja, tudo bem, pode ser uma teoria, pode ser um pensamento conspiratório e tal, mas eu não duvido de nada dos Estados Unidos. Ainda mais nesse quadrante que a gente vive, né? Em que a verdade e a coerência não são uma moeda muito constante, né? Não são um câmbio muito fácil de se conseguir. Tá? Olha, eu se fosse o Assange, já viria direto para o Brasil, porque se der qualquer problema aqui, ele é deportado de volta, assim, rapidinho, né? Porque o Brasil, vergonha! Que vergonha, que vergonha! Já vamos entrar nesse tema aí do palestino.
que tentou, que veio para o Brasil visitar o primo e tudo mais. Aliás, a história cada vez piora quando a gente investiga um pouco mais. Eu vou para o bate-papo aqui. Vamos lá. Decifra-te ou devora-te, está dizendo aqui. Vocês não falaram sobre a reunião da Dilma com o ex-primeiro-ministro de Israel no início do segundo mandato dela. Reunião portas fechadas. Nós não falamos mesmo, não falamos. E vamos continuar não falando, viu, Decifra? Tá bom para você? Assim, por que eu vou falar disso agora? Da Dilma, do segundo mandato da Dilma. Esse pessoal, você, enfim, assim, muito legal, muito engraçado. Laura Pimenta, só espero que o Assange recupere a vida e viva muito ainda. Ele está bem de saúde, viu? Eu vi, ele tá tranquilo ali. Ela ainda diz aqui, Assange livre e Lula visitando Chomsky. Lula visitando Chomsky, Lula visitando Fernando Henrique e Lula visitando o meu amigo Raduan Nassar. Olha que bonita aqui a foto. Que passagem maravilhosa do presidente Lula por São Paulo, né? Ontem. Visitou 3 gigantes, né? Exato. Olha que bonito aqui, ó. Cara, que foto linda. Que foto linda, querido Raduan Nassar. Esse Lula é um beijoqueiro, ele já chega e já vai beijando todo mundo. Que coisa. Olha só, a Fernanda Carneiro, não confie nos Estados Unidos historicamente mentirosos. Vamos falar, o João Amorim, desse episódio que eu fiquei envergonhado, como há muito tempo eu não ficava de ser brasileiro, porque é uma vergonha, simplesmente uma acusação vaguíssima da Polícia Federal, dando digamos, sequência a um pedido do FBI junto com o Mossad. Que confusão é essa? Eu quero te ouvir, porque eu sei que você ficou muito indignado também. Não, eu fiquei indignadíssimo pelo fato em si, pelo absurdo e como advogado e professor, Conde, pelo festival de ilegalidades, né, cometidos pela Polícia Federal e por todos os órgãos envolvidos. Para quem não acompanha, para quem não sabe, a história é a seguinte. Uma família palestino-malaia, ou seja, com o Muslim Abumar, 37 anos, professor universitário, diretor do Centro de Pesquisa e Informação Ásia e Oriente Médio em Kuala Lumpur, na Malásia. Ele palestino, sua esposa... Cidadão malaio também, por extensão? Cidadão malaio por extensão, porque é casado com uma nacional malaia, pai de um menino de 7 anos, nascido na Malásia, também malaio, viajando acompanhado da sogra, de 69 anos, malaia, tá? A esposa grávida, né, do segundo filho, vem ao Brasil, né, para visitar o irmão dele, que é residente aqui no Brasil, tá? E são barrados no aeroporto de Guarulhos pela Polícia Federal sob a alegação de participação em terrorismo e associação com o Hamas, tá? É esse aí, o Muslim Abumar, Abu Umar, né? E uma pessoa importante, residente na Malásia. Que já teve no Brasil antes. Já teve no Brasil antes. Teve o seu... Porque, veja, duas coisas, as duas primeiras coisas. Os cidadãos, os nacionais palestinos precisam de visto de turismo para vir ao Brasil. Precisam de visto para vir ao Brasil. Os cidadãos da Malásia não precisam de visto para vir ao Brasil. Tá? O visto do Muslim foi renovado recentemente na Embaixada Brasileira em Kuala Lumpur. Ou seja, o visto estava válido, recente, foi renovado, sem nenhum problema, e muito provavelmente ele deve ter renovado esse visto para poder viajar e visitar o irmão aqui no Brasil. Tá? E aí o caso começa a se desenrolar, ele é barrado e informado que vai ser deportado porque a entrada dele, da família, não estavam autorizadas no Brasil por participação e apoio a atos e grupos terroristas. Tá? O que aconteceu na verdade? Né? A Polícia Federal, aqui no aeroporto, recebeu um comunicado da Embaixada dos Estados Unidos, isso tudo noticiado, já foi noticiado, foi informado pelo advogado dele, né, e tudo, e informando que ele fazia parte de uma lista elaborada pelo Departamento de Estado e pelo FBI, de pessoas ligadas a terrorismo e apoiadores de terrorismo, participantes de atos de apoio a atos terroristas. Tá? Lembrando sempre que o Hamas
não é uma organização reconhecida como organização terrorista, nem pela ONU, nem pelo Conselho de Segurança da ONU, muito menos pelo Brasil, que segue a classificação da ONU de entidades e pessoas ligadas a atos ou causas ou ações terroristas, tá? Diante dessa informação e desse pedido de impedimento de ingresso no território brasileiro, tá? Feito pela Embaixada dos Estados Unidos, a Polícia Federal barrou a entrada dessa família palestino-malaia no Brasil, tá? E já informou da sua deportação. Foi impetrado um mandado de segurança, né, na Justiça Federal de São Paulo, cuja liminar foi concedida para suspender a deportação, dando 24 horas para a Polícia Federal se explicar, e aí essa explicação da Polícia Federal, é por isso que se sabe que foi um acionamento feito pela Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, para que um órgão de Estado brasileiro impedisse a entrada legalmente estabelecida de cidadãos estrangeiros no território brasileiro, com base em uma lista elaborada por um órgão de Estado de um Estado estrangeiro. Para começar, as ilegalidades está aí. A Polícia Federal... Do ponto de vista técnico, você que conhece bem o direito internacional, porque você é um professor de direito internacional, isso é inválido, né? É inválido, é uma violação de soberania, é um desvio de função, tá? Obviamente, a mídia corporativa já começou dando essa notícia falando assim, existem acordos de cooperação entre os Estados Unidos e o Brasil, existem acordos de cooperação entre o FBI, o Departamento de Estado dos Estados Unidos, e a Polícia Federal. Sim, acordo de cooperação é para colaboração em produção de provas, em investigações, em ações determinadas pelo judiciário dos dois países. Não é acordo de submissão, ou seja, é acordo de transferência de comando. Tinha que ter um processo, alguém tinha que ser ouvido, né, nessa história toda. Conde, a liminar foi concedida para dar 24 horas para a Polícia Federal se explicar. A Polícia Federal se explicou no domingo, a juíza de primeira instância, tá, revogou a liminar e autorizou a deportação da família inteira. E, na sua decisão, alega, segundo informado inclusive pela agência Reuters, alega que foi comprovado no processo a participação dos barrados em organização terrorista, e essa organização terrorista é o Hamas. Tá? Ou seja, né, a Polícia Federal não só agiu por acionamento da embaixada estadunidense, seu microfone está desligado, Conde, agiu por acionamento da embaixada estadunidense, como violou uma série de leis brasileiras, inclusive a Constituição brasileira, e inclusive o próprio protocolo de expatriação, o próprio protocolo de deportação, e a lei de imigração brasileira e seu regulamento, que estabelecem que aquele impedido de entrar no território nacional será formalmente informado dos motivos do não ingresso e terá 5 dias para poder recorrer da decisão. A família foi deportada em menos de 48 horas, em menos de 24 horas contados da suspensão da liminar. Deixa eu só aqui dar sequência aqui também na leitura dos comentários nossos aqui. A Elizabeth Belísio está dizendo o seguinte: comente, se possível, o processo de terrorismo que a Índia está movendo contra Arundhati Roy, meu Deus do céu. Por uma declaração que ela fez em 2010. Você conhece esse caso, João? Não, o caso contra o Arundhati Roy, para mim, eu estou sendo... Obrigado, Elizabeth, eu vou correr atrás disso, mas o caso na Índia também está muito sério, já que nós estamos falando de refúgio, de migração, etc., nós tivemos na semana passada quase 400 pessoas retidas na área interna do Aeroporto Internacional de São Paulo, a maior parte delas, mais de 80% delas, de indianos. Né? Ou seja, aquilo que a gente comentou aqui no teu programa, Conde, sobre quando da reeleição do Narendra Modi, né, como que a campanha foi feita com
xenofobia, com preconceito e com racismo contra, principalmente, indianos muçulmanos e indianos sikhs, né? Eu não conheço detalhes desse caso contra o escritor, por uma declaração de 2010, mas eu associo, eu ligo o crescimento dos pedidos de refúgio de indianos aqui no Brasil a essa perseguição religiosa em curso já, principalmente depois da posse do Narendra Modi. Perfeitamente. Eu vou pedir para você seguir na sua explicação, porque tem uma máquina aqui funcionando. Tá fazendo sem problema. Barulho. E aí, veja, as ilegalidades praticadas, né? Primeiro, acionamento a Polícia Federal agir por solicitação da Embaixada dos Estados Unidos. Não quero dizer que a Embaixada dos Estados Unidos não possa pedir cooperação, mas o caminho não é pegar o telefone e ligar para o delegado no aeroporto, tá? O caminho é a Embaixada dos Estados Unidos comunica o Itamaraty comunica o Ministério da Justiça, que é o órgão de Estado superior e hierárquico a qual está subordinada a Polícia Federal. Ou seja, quem deveria ter falado e não falou é o Lewandowski que está calado até agora. E o chanceler. E o chanceler também, né? E aí, veja, o ministro das Relações Exteriores, né, o que ele vai declarar é: nós não fomos acionados pela embaixada. Agora, quem tem que se pronunciar, inclusive de forma dura, quem tem que abrir sindicância para apurar o que houve e eventuais desvios de função, abusos de autoridade e ilegalidades praticadas, né, pelas pessoas envolvidas nessa deportação absolutamente ilegal, é o ministro Lewandowski. Que está calado até agora. Está calado até agora. Isso não vai ficar assim, viu? Porque não a defesa desse palestino malaio vai seguir. A informação que eu tenho é que eles vão seguir. E Ministério Público, Direitos Humanos no Brasil também, quer dizer, é uma vergonha com consequências graves internacionais, né? Olha o tamanho E, aliás, aqui eu quero deixar registrado um abraço ao meu colega, né, Bruno Henrique Moura, que é o advogado dessa família. Siga na luta, porque isso tem que ser esclarecido, porque é um problema gigantesco, Conde. Olha só, o que os nossos queridos colegas da Polícia Federal fizeram nesse ato translocado e ilegal no final de semana? Primeiro, eles deram negativa de visto válido, sem nenhuma razão jurídica, sem nenhuma razão legal, de acordo com a legislação brasileira, a qual eles estão subordinados acima de qualquer outra, tá? Segundo, eles barraram cidadãos malaios que não precisam de visto para o Brasil, porque existe acordo de isenção de visto entre Brasil e Malásia, tá? E o que com certeza vai causar um certo constrangimento diplomático. Tá? Eu acho que o presidente... Eu vou pedir para você até, viu, meu querido João Amorim, tem realmente uma obra aqui no vizinho, e quando eu pedir a fala para você me passa, porque vai ser o espaço... Vai ser o momento que eles momento crítico que eu vou poder falar alguma coisa e o resto não, que é o caso agora. Mas eu acho que as consequências disso, quer dizer, o Lewandowski está em silêncio até agora, e se eu conheço o presidente Lula... A hora que ele souber, não sei se ele está sabendo disso ainda, a hora que ele souber disso, ele vai ficar muito bravo, né? E vai chamar as pessoas para falar. Porque o Lula sabe muito bem as consequências que podem ter uma decisão dessa arbitrária e, assim, quase que ridícula, né? Você dizer, não, ele faz parte do Hamas e nós não vamos deixar entrar. Como é que é isso? E não só isso, veja, olha as repercussões. Você... Tem que chamar o diretor da Polícia Federal para se explicar, o ministro da Justiça tem que se pronunciar, sim, o governo brasileiro tem que expedir uma nota, tá? E nesse caso tem que ser uma nota com teor de desculpas, tá? E assim, depois que o caso veio à tona, veio uma segunda justificativa que piorou ainda mais a coisa, né? A Polícia Federal falou, não, mas na verdade a gente suspeitava que a esposa vinha para dar à luz aqui no Brasil e para a criança ser brasileira. Meu amigo do céu, onde você estudou para começar Olha o nível. Explica por que isso não funciona. Porque, primeiro que isso... Veja, a Constituição brasileira
confere a nacionalidade brasileira a toda e qualquer pessoa nascida no Brasil, ainda que filho de pais estrangeiros, independente da condição migratória que esses pais estrangeiros tenham, tá? Pai ou mãe estrangeiro. Tá? Segundo, né, uma estrangeira vir dar à luz ao Brasil não é ilegal. O que o nosso... Né, se esse argumento realmente procede, né, se esse pensamento realmente existiu, né, o que a pessoa que exarou esse pensamento, essa possibilidade fez? Rasgou a Constituição. Tá? Ou seja, cada vez que se revolve esse caso, né, aparecem mais e mais e mais absurdos. Cada vez piora. Cada vez pior. A lei de migração foi revogada, as resoluções e portarias da Polícia Federal que regem a expatriação e a deportação de estrangeiros foi violada, acordos diplomáticos entre Brasil e Malásia foram desrespeitados, a própria legislação de visto brasileiro foi desrespeitada porque o visto dele tinha sido renovado recentemente, então era um visto válido, tá? E outra, nós temos que investigar também, de novo, lembra no ano passado que o Mossad alertou e o FBI informou a Polícia Federal que tinha membros do Hezbollah, que o Hezbollah estava recrutando pessoas no Brasil, né? Isso é mais outra, né? Outro farto, né? Outra flatulência intelectual do Mossad. Dos né? pagodeiros que eles confundiram Hezbollah com Hezbollah. Prenderam, exatamente. E aí, ou seja, é mais uma grande pantomima, né? Praticada nesse quadro todo. Meu querido João Amorim, estou colocando na tela aqui o meu amigo Luiz Fernando Imediato. Bom dia, Luiz Fernando. Cada vez mais... Olá. Eu preciso dar um jeito nisso, mas a Serena, que você conhece, minha filha de 7 anos, ela disse que gostou de me ver parecido com o Einstein, veja você. Nunca mais vai tirar esse cabelo, o Luiz Fernando Imediato. Quase esquece. Ela está todo bronzeado, Imediato. Tem que deixar a barba também, ô Imediato? Não, barba eu já deixei e fico com 100 anos quase. Imediato, bem-vindo aqui. Eu tenho pegado um sol aí, tenho caminhado muito aqui na Serra da Cantareira. O Imediato... somos quase vizinhos, hein, Imediato? Somos quase vizinhos. Você mora onde, João? Eu estou aqui na zona norte de São Paulo, né? Próximo, do lado de cá da serra, né? Tô do lado de cá da serra, perto do Ouro. Você está no Tremembé, Tucuruvi, por ali? Tô perto do Mandaqui, perto de Santana, nessa região. Eu subi a serra em 1982, cara. São 42 anos aqui. Que beleza. Posso seguir aqui no programa? Imagina, né? Assuntos paralelos. Assuntos paralelos e saborosíssimos, né? Não interessa a ninguém. O Luiz Fernando, olha só, ele que era um sujeito tão... Né, cabelo curtinho, executivo, né, chefe de gravata e tudo, emissora de televisão, gravata e tudo mais, inovador e tudo mais, se transformou nesse índio. Virou índio. Fernando Imediato. Estou muito bem assim. Só de não usar gravata e de não estar no governo, você sabe, né, que eu trabalhei no governo 11 meses, para nunca mais. Eu compartilho dessa Você sabe que quando você entra para o governo, num cargo lá qualquer, você passa a ser chamado de doutor, né? Doutor Imediato, doutor Imediato. Coisa esquisita, não sou doutor em nada. Doutor Imediato vem imediatamente aqui, aquelas trocadilhos horríveis, né, que ele faz. Olha só, gente, antes de me despedir do João Amorim aqui, vou trazer comentários do nosso público, que está aqui acompanhando, com o som da furadeira aqui do meu vizinho, mas não tem problema nenhum. Olha, deixa eu ver aqui, o Fernanda Carneiro, Lewandowski com banana. Vergonha, volta Dino. Você vê que as coisas não são fáceis nesse país, né? Gauss, Assange viaja para a Ilha das Marianas. Essas são as Ilhas Marianas Setentrionais? Essas ilhas não são um estado livremente associado aos Estados Unidos? Bom, isso aí eu já não sei dizer. Talvez o João possa falar rapidinho aqui na sequência. Era onde ficava a base aérea americana. Começou com uma base aérea americana de onde partiu o avião Enola Gay que bombardeou Hiroshima. Que bombardeou. Olha só que notícia. Mas é um Estado livre associado, mas sob total comando extraoficial, né, oficiosamente, mas sob total comando estadunidense. Fernanda Carneiro, é legal a deportação de terroristas do 8 do 1? Quer dizer, muito tema aqui agora, Fernanda, querida. Bom, primeiro, só rapidinho, primeiro, para não deixar passar e consolidar. Primeiro, Fernanda, os terroristas, os vândalos do 8 de janeiro
aqueles que atentaram contra a democracia brasileira, eles não foram deportados, eles fugiram, eles são fugitivos da justiça. Não, eles podem ser deportados agora. Na verdade, eles podem ser extraditados agora, porque agora é um processo judicial de extradição. Perfeito, tá? Perfeito. O que a gente espera que aconteça. E a Beth Belis está dizendo aqui, Amorim, obrigada pela empatia com os refugiados. A Arundhati fez um discurso pedindo o fim do apartheid na Caxemira. É fácil achar o vídeo, a gente vai investigar isso aqui. Obrigado, Elizabeth. Vou olhar assim. João Amorim, brigadíssimo pela presença. Eu que agradeço. Só duas observações, Conde, rapidinho, para me despedir de todo mundo. Primeiro, um grande abraço ao James Onig. A Armênia reconheceu o Estado da Palestina, tá? O 148º Estado soberano a reconhecer o Estado da Palestina. Um beijo para o Onig, sou fã desse amigo querido. E segundo, essa listinha que a Embaixada Americana apresentou à Polícia Federal é aquela mesma lista onde o Mandela figurou como terrorista até 2008. Pois certo? Por aí a gente já sabe. Um beijo para vocês, obrigado. Bom programa, um abraço, Luiz Fernando. Boa continuidade de programa para vocês aí. Tudo de bom. Até a próxima.